Está no ar o podcast Mesa para Dois, com Adriele Ferreira e Júnior Penariol. Oferecimento Estúdio Barros, a solução completa para quem precisa criar conteúdo de qualidade. Saldão Capivara, campanhas acessíveis que cabem no seu bolso. E está começando agora o podcast Mesa para Dois, comigo Júnior Penariol. E comigo Adriele Ferreira. E o programa de hoje ele está super especial porque ele abre a nosso hall de convidados. Pessoas que inspiram, pessoas que têm projetos inspiradores e transformadores que fazem diferença na sociedade e que a partir de hoje vão estar aqui conversando com a gente. Hoje nós trouxemos o Renato Reis. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Júnior. Obrigado, Adriele, pelo convite. Seja bem-vindo. É uma honra de ser o primeiro convidado aí. Viu? O primeiro ninguém nunca esquece, O né? primeiro ninguém nunca esquece, você é o primeiro. Vai estrear, ó, e tem bonezinho bonitinho, tem todo o material que ele trouxe aqui pra gente. É um cuidado especial que a gente conseguiu observar desde que o cunhado mencionou, falou sobre você. Ele já trouxe esse ar de pessoa diferenciada. Falou, não, vocês têm que conhecer, vocês têm que conversar com ele. Aí a gente ficou entusiasmado. Como que funciona, né? Porque ele é o idealizador da Fábrica do Brincar. Isso. Né? E a gente falou, nossa, que legal trazer para as crianças, né, a parte lúdica das brincadeiras. Isso é maravilhoso. E o que acontece, né? Eu sou professor de educação física. Uhum. Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul. Olha, eu sou de da Dourados. E na época que eu era universitário, eu já tinha, assim, um certo incômodo que naquela época, 10 anos atrás, a molecada já estava indo para esse lance das telas. Sim. E aquilo já estava me incomodando no sentido assim, o que eu posso fazer de diferente para despertar? Porque ali nas décadas de 70, 80 e 90, a gente brincava muito. Bastante. Nossa, E era automático. Isso, a gente ia pra rua, amiguinho, tudo. E assim, a gente se divertia com pouca coisa. Por exemplo, eu tava dando um exemplo. Isso aqui na nossa mão, há 20, 25 anos atrás, viraria um brinquedo. Sim. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar na faculdade sobre o lúdico. Aham. E ali eu comecei a descobrir várias coisas por trás. Por exemplo, a criança que brinca é uma criança mais criativa. Sim. A criança que brinca, ela é mais espontânea, mais confiante. Uhum. E eu comecei a estudar. Eu fiz uma pós-graduação fora daqui de Mato Grosso do Sul. Fiz em São Paulo, na FMU. E lá que brotou toda essa minha pensar fora da caixa. Que legal. Olha. E aí eu comecei a fazer vários trabalhos lá na minha cidade, de fazer festas e convidei alguns amigos. E o negócio foi prosperando, foi criando mais forma. Só que ainda eu estava incomodado. Aham. Aí eu falei assim, não é só isso, não é Dá pra possível. fazer mais. Não é só isso, né? Dá pra mais, né? Dá pra fazer mais, dá E pra eu ajudar fui de mais fazendo outros formas. estudos, aí eu acabei vindo para Campo Grande para trabalhar no SESC como coordenador de lazer da unidade Camilo Boni. Aham. Então tudo que eu Olha. tinha de intenção de fazer um dia, eu coloquei tudo em prática. Que legal. E aí eu fui É fazendo agora. acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Aham. E eu descobri que a molecada, independente da geração, gosta de brincar. Gosta. Sim. Só que depende muito da abordagem. É o ambiente. Exatamente, porque criança a gente tem que saber a abordagem, como trabalhar, porque muitas vezes a gente quer trabalhar com criança como se fosse um mini adulto, mas não, criança é criança. É. Criança brinca, criança corre, criança pula, criança é divertida, né? Não é um mini adulto. Exatamente. E a criança, ela é muito espontânea. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela vai deixar claro e ela vai ter um jeito, assim, Exatamente. de tipo assim, ficar, não quero mais, já vai pro canto. Sim. Então, hoje, os nossos eventos dentro da Fábrica do Brincar, a gente brinca dizendo que o inimigo é o celular. Sim. E como a gente sabe se o evento tá legal ou não? Se a gente percebe todas as crianças junto com a gente o tempo Que todo. legal. Aham. Teve um episódio que me marcou muito, que a gente estava numa festa de pré-adolescente. O pré-adolescente, ele já tem uma opinião formada. Aham. Se ele quer. Se ele não quer, ele não quer. E eles são de grupos. Então, Sim. tipo assim, as panelinhas. se o amiguinho não gostou, ele vai fazer de tudo para levar o outro amigo junto e tirar, mesmo que ele está gostando. Aham. Então, a gente já percebe quem são os líderes. Sim. E a gente tenta É fazer ao influenciação, máximo, influenciar né? eles. Porque se eles se engajarem, você ganhou todo mundo. E aí teve uma cena muito legal que, assim, eu tava percebendo, eu falei até com a equipe no dia do evento. Falei, cara, vocês perceberam que ninguém tá no celular? Que E legal. o Olha. tempo todo, a gente ficou 4 horas. Aham. 4 É muito horas tempo com para um pré-adolescentes. pré-adolescente Sim. sem celular. Terminava uma atividade, a gente fazia outra. Terminava, a gente fazia outra. E foi muito legal que no final a gente falou assim, gente, a gente conseguiu ganhar no celular.
Conseguiu. bacana. Conseguimos ganhar no celular. Falei, yes! E na época que a Era gente isso. tá, isso é muito difícil. Conseguimos. Conseguir. Estamos falando então da Fábrica do Brincar. Explica pro pessoal de casa o que é a Fábrica do Brincar, o que vocês fazem, né? Já sabemos que tem a ver com brincadeira, tem a ver com esse lúdico, mas o que está hoje dentro do escopo do projeto? Certo. Fábrica do Brincar, ela surgiu realmente da necessidade da gente ensinar a criança a brincar. Lá atrás, nas décadas de 70, 80, 90 e 2000, tinha uma referência que era o irmão mais velho da rua. Sim. Então, a gente brincava sem suporte nenhum de um adulto. A gente se resolvia, a gente fazia as nossas próprias regras e toda época do ano tinha suas atividades. Aham. E esse irmão mais velho, todas as vezes que ele ia se aproximando ali da vida de adolescente, queria ter que trabalhar, ele já tinha um sucessor. Mas o que aconteceu? Ali, por volta de 2000, com o advento dos condomínios fechados, porque era muitos carros na rua, estava Sim. perigoso. Aí falaram, vamos fazer os condomínios fechados, colocaram todas as crianças dentro de condomínio e fizeram um playground. Só que a criança perdeu essa referência do irmão mais velho, Sim. que era Sim. aquela pessoa que estimulava ao brincar. Aham. Com isso, as crianças foram ficando mais fechadinhas e foi se perdendo esse papel do irmão mais velho. Aí a Fábrica do Brincar vem ser esse irmão mais velho agora. A gente vai ensinar essa criança a brincar. Não é porque você não tem recursos bem elaborados que você não consegue brincar. Por exemplo, a gente está nessa mesa aqui, a gente pode fazer um fantoche com essa caneca, a gente pode fazer esse microfone virar um avião. Uma peruca com isso aqui. Isso aqui vira uma peruca. De repente, se tiver uma tampa, vira um carrinho na nossa Aham. mão. Então, assim, a Fábrica do Brincar, ela vem para fazer o resgate do brincar. A gente voltar lá nas décadas de 70, 80 e 90, pegar tudo que tinha de movimento daquela época, que era legal, era bacana, e ensinar essa criança. Então, hoje a gente ensina a criança a pular corda. Que Hoje legal. a gente brinca de tanto os meninos quanto as meninas pular elástico. Então, elástico é aquela brincadeira que era um de frente pro Sim, outro. aham. Aí tinha que pular dentro, fora, sai, gira e sai. Hoje a gente faz a amarelinha, a Aham. gente faz o carrinho de rolimã, nós temos perna de pau, nós temos o biboquê, o peão. Que Então, legal. a gente tem vários clássicos que essa criança ainda não conhece, porque ela não Não. foi Sim. apresentada. E a Fábrica do Brincar vem justamente nessa abordagem, de ensinar a brincar junto com outros colegas, longe das telas. Aham. E em algum momento do nosso evento, se tiver adulto, a gente conecta criança e Ai, adulto. perfeito. Que legal. Eles Isso é brincam maravilhoso. juntos com foco na criação de memórias afetivas. Criança que brinca, criança mais criativa. Pai que brinca com filho, a criança vai ter essa referência que brincar é legal, que Sim. brincar faz parte e gera essa conexão entre pais e filhos. E Você a pega- criança vai lembrar, né? Sim. Nossa, eu quando era mais novo, meu pai brincava comigo, né? Que memórias que vocês querem passar para os seus filhos? É isso. Memórias a brincadeira, positivas. memórias positivas. E o brincar ele é muito bom, que trabalha a psicomotricidade, a cognição motora, Sim. física, social, né? Principalmente a social, que é maravilhoso. E eu vejo muitas dificuldades das crianças também com a cognição motora, Sim. né? Sim. A psicomotricidade, eles têm dificuldade de pular, de escalar, porque antes as crianças escalavam, subia na mesa, fazia um monte de coisa. Hoje eles têm muita dificuldade. Pulava muro, subia em árvore. Subir em árvore, hoje eles Andava de não fazem bicicleta, mais isso. skate, Tem muita patins. dificuldade. Esses dias eu descobri que tem um clube, um curso ensinando as crianças a andar de bicicleta. E tem. Que loucura. Tá? né? Bicicleta, patins, e na nossa Sim. época não tinha. Não, Aham. era Porque era o papel de automático. quem? Do do irmão mais velho. Ou do Exatamente. pai. É. Que era na Aham. rodinha ali, ia tirando a rodinha. Por exemplo, você tava andando de bicicleta, Aham. ganhou confiança com as rodinhas, ia tirando Tira uma, e depois ia tirando a outra, sempre tinha aquele estímulo. Vocês falaram sobre essa questão de ter perdido algumas coisas durante o tempo, né? Foi feita uma pesquisa que a geração de agora, eles estão perdendo equilíbrio. Sim, Olha só. estão Por quê? mesmo. Quando a gente ia pra escola, a gente ia, pelo menos eu sou de escola pública, eu sempre fui a pé pra escola. Ou de bicicleta. Ou de bicicleta. E Aham. quando eu tava indo pra escola, o que a gente fazia com os amigos? A gente ia subindo no meio No fio. meio Sim, fio. era uma aventura. A Exatamente. gente ia no meio fio. Quando a gente queria fruta, a gente não ia no mercado. A gente ia na onde? Subia Pé de no goiaba. Pé de Subia no goiaba, pé da pé de árvore. manga. E a gente andava no muro. Uhum. Sim. Ponta a ponta. Hoje não tem nem como, muito difícil. Escalava o muro. Escalava muro. Hoje tem cerca elétrica e entre Pulava outros cerca, perigos, né? porque antes tinha muita cerca. Pulava cerca, baixava, levantava, se machucava, se cortava. E Trabalhava era cerca de frustração. arame farpado naquela época, né? Cara. Então você tinha um desafio extra
Se você errasse, ficava enganchado a brusa, você se arranhava. Então, tipo, eu acho que tinha essa parte que precisa realmente fazer esse resgate. E se a gente analisar, a gente resolvia problema o tempo todo. Sim. Tipo assim, tô com fome. Mãe, não. Cara, você vai lá no pé de árvore, você se organiza e pega. Quero andar de bicicleta. Você não queria andar de bicicleta sozinho, você chamava seus amigos. Chamava seus amigos. E ali já virava uma brincadeira, porque eu me lembro, na minha época, que a gente brincava até de mototáxi. Sim, exatamente. Tinha. A gente brincava de motocross de bicicleta. Que ali você ia rampando as coisas, uns caíam, outros não caíam, mas E ainda nunca não- mais E esquece. essa Exato. aqui, quando um caía, um ia ajudar o outro. Exato. Né? Trabalhava a frustração, cair, não consegui. Não, vamos lá, você consegue, ó, eu tô fazendo. E trabalhava a frustração das crianças. E Que hoje tinha elas têm problema que a dificuldade gente com a tinha frustração. que resolver, que já era ligado à negociação, que a gente tinha que convencer a mãe da pessoa a deixar e brincar com a gente ou deixar e dormir em casa. Então, você já tinha que elaborar um plano muito bem elaborado e ser bom no convencimento. Ah, não, deixa o fulano ir e tal, a gente vai se Cara, divertir, já vai ser tinha legal. persuasão ali, Pede né? pra minha mãe, se você pedir, ela vai deixar. E o que é mais curioso dessa geração de agora é que antigamente os nossos pais falavam assim: vocês não param em casa, você tem que, você tem que Exatamente. chegar, você tem que ficar dentro de casa, fique em Aham. casa. Aham. Hoje a gente tem que falar para as crianças, É. cara, pelo amor de Sai. Deus, sai de Sai um casa, pouquinho. vai pra rua. E antigamente tudo tinha um roteiro, então tipo assim, tinha escola, tinha almoço, tinha as brincadeiras, tinha tarefa, Aham. e à noite a gente se reunia. E era muito legal. Era muito legal. Esse resgate do brincar, ele é uma missão que ela é muito bonita e eu acredito que ela deve envolver muita capacitação. Deve envolver, porque você tem que hoje lutar contra a maré e isso envolve também estar preparado para isso. Fala um pouquinho dessa capacitação, como que ela é importante, o caminho que você já percorreu e como você enxerga essa importância de estar capacitado hoje para esse novo cenário. Eu fiz educação física no ano de 2006 a 2010 e quando eu estava no segundo ano, eu ainda estava meio confuso. O que eu ia fazer? Porque quando a gente fala educação física, na minha época, eu pensava só em academia. Vou para dentro Sim. da academia, né? Ou Vou ser professor. personal, né? E ali eu comecei a me questionar e teve uma aula do professor Rogério Zain de Mello. E ele veio trazer recreação. E quando ele trouxe essa recreação, ele trouxe recreação em aniversário, ele trouxe recreação em colônia de férias, em viagens. Eu falei assim, cara, Legal. é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Que legal. Quando ele começava a cantar uma musiquinha, que nem a gente tem nos nossos eventos, o tio Pão de Queijo que tá aqui, o tio Adriano tá aqui. Cara, é uma musiquinha simples, é uma musiquinha gostosa e que a molecada não esquece. Sim. Que ela é assim, ó. Uma galinha e um pato inventaram uma maneira de se esconder no sapato apertadinho de bolinha, amarelinho de lacinho cor-de-rosa que a mamãe comprou, que o papai pagou, que a vovó pegou e no lixo jogou. O lixeiro passou e embora levou. Então eu aprendi isso na Legal. faculdade. Eu falei Aham. assim, cara, é isso que eu legal. quero Aham. fazer. E olha como que a gente fica feliz. Aham. Fica Fica. feliz. E aí Aham. eu comecei a fazer estágios na área da licenciatura Aham. e eu comecei a colocar tudo em prática. Só que eu fazia tudo muito assim, sem muitos motivos. Eu fazia porque eu achava legal, eu não tinha fundamento teórico. Eu terminei o curso de educação física e eu eu já trabalhava dentro de uma instituição marista. Então eu fazia todo o meu laboratório ali. Só que eu fazia muito ainda sem propósito. Aham. Aí eu fiz uma pós-graduação chamada Recreação e Lazer em São Paulo. Olha que legal. Que aí eu sou o Renato Reis, mas eu me chamo Tio Pantanal nos eventos. Ah, tio Que legal. Pantanal. Temos o tio Pantanal e aqui. tem o Tio Pantanal. E por que Tio Pantanal? Porque eu tava lá na FMU, todo mundo paulista. E aí no primeiro dia de aula, o que acontece? Vamos nos apresentar. Tinha 30 pessoas lá na sala e eu fui um dos últimos. E aí tava todo mundo assim, eu sou do sei da onde, eu sou de Curitiba. Ah, eu trabalho em resorts, eu sou de São Paulo. Eu falei assim, gente, eles vão pensar que eu ando com onça lá em Dourados. Exatamente. Aí eu falei assim, como que eu vou me apresentar? Aí eu comecei, olha, pessoal, meu nome é Renato Reis, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, mas na onde eu moro, a gente não anda com onça. Não tem jacaré Eu na moro rua. perto do Pantanal, mas não é no Pantanal. Então, na minha Aham. cidade tem ar-condicionado, tem carro, tem universidade, internet. tem internet. Aí o pessoal começou a rir disso. Aham. Aí, durante as dinâmicas, o pessoal, ô Pantanal, ô Pantanal, ô do Pantanal, Ô ô do Panta, ô Panta. Eu falei assim, cara, eu acho que vai pegar esse nome. pegou. Que legal. Porque tem que ter um batismo dentro da recreação. Uhum. Aí eu fui fazer uma colônia de férias, eu perguntei pra molecada, galera, o que vocês acham de ser chamado de tio Pantanal? Eu vi
5 crianças rindo. Eu falei assim, tá aprovado. Tá aprovado. Vai ficar Tio Pantanal. Aí o Tio Pantanal também é muito característico da nossa região, então já Sim. fica com uma Aham. identidade, uma Sim. personalidade pra mim. Então eu fui colocando muito em prática. Então eu comecei a estudar o lúdico realmente de 2007 até hoje. Eu estudei legal. muito, eu sou um cara muito dedicado, então eu gosto de criar métodos. E aí eu criei um protótipo, que era o Tio Pantanal. O Tio Aham. Pantanal. Que eu comecei a treinar para ver se realmente tudo que eu pensava dava certo. Eu já fiz evento com 10 crianças, eu já fiz evento com mais de 1.000 pessoas. Que legal. Nossa. E sempre seguindo a mesma sequência. Uhum. Só que aí, lógico, nesse período teve muitos erros, Sim. né? Erros e acertos. Só que aí chegou na pandemia e eu fiquei mais incomodado ainda, porque eu tenho uma veia empreendedora, porque os meus pais são empreendedores, eu não queria mais ser CLT, então eu queria Aham. fazer uma transição de carreira. Eu fui para dentro de um escritório de coworking na pandemia, eu fiquei uma semana lá dentro, eu Nossa. comecei a rabiscar. Cara, o que eu vou fazer? Tio Pantanal tá muito ligado a mim, tá muito ligado a mim, eu quero fabricar alguma coisa. Fabricar. Falei, cara, esse nome é bom. Aí eu falei assim, mas eu quero fabricar o quê? Cara, eu quero fabricar brincadeira. Aí eu comecei a pesquisar na internet o que já tinha de nome, né, de Aham. empresas de fabricar. Aí não tinha fábrica de brincar, tinha a fábrica do brincar, mas era num lance mais de fisioterapia. Ah, Falei, cara, fábrica do brincar. fábrica do Fábrica brincar. do brincar. Eu falei assim, cara, eu tenho muitos pensamentos, eu vou colocar tudo num papel, eu vou criar um roteiro e eu vou fazer um método. Aham. Uhum. E eu validei esse método ano passado e a Olha, gente que continua legal. validando. Uhum. Então hoje a criança e a família que faz um evento da Fábrica do Brincar, ela vivencia um roteiro. Que legal. Qual que é a primeira parte desse roteiro? É o explorar. A criança vai chegar nos nossos eventos, ela vai explorar. Vai explorar o quê? Nós temos um conjunto de brinquedos nostálgicos, Olha. que são brinquedos clássicos das Aham. décadas 70, 80 e 90. Ela vai sentir como que era aquelas brincadeiras e Conhecer. aqueles brinquedos. O próximo passo é ele fazer a parte de brincadeiras, onde ele vai interagir com outras crianças. Depois ele vai passar por uma oficina criativa, que ele vai Olha. criar um brinquedo, porque ele Que vai legal. levar isso para casa, fica uma mensagem do Olha, que evento. legal. Aham. Depois a gente vai fazer a parte do imaginação, que ele vai fazer um caça ao tesouro, porque todo evento tem que ter caça ao tesouro. Ah, Criança maravilha, gosta de caça ao maravilhoso. tesouro. Por A favor. gente gosta de caça ao tesouro. Ele tem que desenvolver a parte de trabalho em equipe, desvendar as pistas enigmáticas, ir em busca desse tesouro, com Aham. o jeito certo de fazer isso. E por fim a gente faz a conexão. Eu cato esse pai, eu cato essa mãe, eu cato os convidados adultos e a gente gera Olha. essa conexão, Que legal. pais e filhos, adultos e crianças, é onde eles criam essa memória afetiva. Então, depois de muitos estudos, que eu fiz a educação física, fiz a pós, eu fiz alguns treinamentos também de performance, Aham. que criança é comportamento humano puro. Sim, puro. Então, puro. assim, como E que eu sem convenço... filtro, né? E sem filtro. Como E que eu sem convenço uma criança de 6 anos que ela tem acesso à internet a ficar com a gente num período de 4 horas? Existe uma estratégia por Existe. trás. Sim. É o jeito que você fala, o jeito que, por exemplo, criança, você já não pode chegar de cima para Não, baixo. você Você já tem que chega junto, olho, agachadinho. olho. Sim. Vamos brincar. E aí a gente tem as cores da fábrica, que é o amarelo, azul e o rosa. Então são cores da infância, Sim. tem um significado. Aham. A equipe é uma equipe que eu treino muito. Isso eu achei muito interessante, que eu gostei, assim, foi fundamental. Eu falei, nossa, que legal, que trabalho. Porque, assim, eu só não vou trabalhar com crianças, ensinar crianças a brincar e trazer pessoas que eu vejo aleatória. Não, né? O meu irmão é o tio Pão de Queijo. Tio Pão de Queijo o tio fechou, Pão eu de gostei, Queijo. gostei, tá aprovado. O tio Pão de Queijo começou a trabalhar. E eu achei muito interessante como que foi que ele fez um treinamento. Toda a equipe dele tem um treinamento, um intensivo. Eles são quantos dias de treinamento? A gente tem uma imersão de 3 dias. Olha, eu sei que era puxado o treinamento. Assim, hoje a equipe, nesse momento, ainda é freelance, Uhum. porque eu ainda não consigo gerar um vínculo Ah, empregatício. Porém, eu só chamo quem passa por esse treinamento. Que Isso legal. é muito importante, porque não é qualquer pessoa que não tem a experiência de trabalhar com criança, que a gente sabe que não é todo mundo que consegue trabalhar com criança, Sim, né? Criança, a gente tem que saber como trabalhar, saber como falar, como você falou, não é de cima para baixo, é olho a olho, a criança tá ali com a gente, exato. né? Entender a fala, a criança tem voz.
E não é todo mundo que consegue trabalhar com criança. Então, esse treinamento é muito importante, né? Porque a equipe é padronizada, Exato. a equipe todo mundo sabe trabalhar, pessoas de confiança Exatamente. que está com você. Eu achei muito interessante. E o roteiro do treinamento, eles passam esses dias comigo, onde a gente realmente abre as portas da fábrica e eu mostro para eles exatamente qual é o DNA. Então, tem o DNA dos nossos valores, que são inegociáveis, Sim. que ali com as crianças, a gente ali é animar o máximo de crianças possíveis, ter a segurança. E tem também os valores para trabalhar dentro da fábrica do Brincar. Eu valorizo muito o trabalho e a proatividade. Sim. Ser fiel ao plano. Então, se Sim. tudo aquilo que a gente está organizando ali, existe um propósito. O que eu falo para o nosso time? Falo, pessoal, a minha diferença para as outras empresas, que as outras empresas normalmente é uma renda extra. Então, normalmente esses profissionais, eles têm uma outra fonte de renda, eles trabalham com a recreação ali só para fazer um paralelo. Sim. Eu saí do CLT, eu estou me dedicando única e exclusivamente para isso, toda a minha energia, toda a minha vocação está nisso. E eu não posso estar em todos os ambientes. Então, a gente treina a equipe para eles terem liberdade, ser legal, porque tem que ser divertido, tem que ser bacana, só que tem que ter método. Sim. Então, por exemplo, tem que ter organização, tem que ter processo. Tem que ter o padronização. A começar pelo uniforme. Hoje, o nosso uniforme é um uniforme muito legal. É muito bonitinho. Eu já vi meu irmão de uniforme no carnaval tênis branco, de vocês. é o short estilo Chaves. Aham. É a camiseta de uniforme que, no exemplo, nos Parece lugares aquele de abertos... acampamento, né? Se é lugares abertos, é malha fria. Se é lugares fechados que tem um ar-condicionado, é gola polo. As meninas usam laços de fita rosa. Dias de calor usam boné. Os meninos usam boné. Só que tem outras surpresas vindo aí que a gente legal. vai acrescentando. Vamos ter aí. coisas para acrescentar. Vamos colocar outros E vocês uniformes. têm fantasias, né? Depende do evento. Aham. Por exemplo, a gente tem um produto chamado Bloquinho de Carnaval. Que legal. E aí O a gente... bloquinho foi maravilhoso, gente. Pensa as crianças, eu vi os vídeos no bloquinho, foi maravilhoso, lindo. E aí a gente leva para esse ambiente todo o universo da fantasia, da imaginação. E a fantasia, os tios e as tias, elas Legal. viram os personagens, assim, os super-heróis do momento. Então eles colocam, eles se viram o personagem. Então, por exemplo, a gente tinha o Superman. E era o Superman para criança. Então ela Com queria tirar certeza. foto. E ela não falava o tio, ela falava, não, eu quero tirar foto com Do o Superman. Tinha lá a Mulher Maravilha. Eu quero tirar foto com a Mulher Maravilha. Que Então, legal. a criança, ela é muito pura nesse sentido e é Sim. bacana. Então, a gente tem fantasia. Eu já teve uma época que eu ia de Silvio Santos. É Sério? verdade, verdade. Porque eu fazia oi? aqueles... Quem quer dinheiro? Vem pra cá, vem pra cá. Você, Adriane, você sabe que existe várias coisas nesse mundo. Não existe mulher feia. O que existe? Existe mulher que não conhece os produtos Jequiti. Ganhou! Toma R$50. Então, a gente faz essas Uma salva de brincadeiras. palmas no estúdio. Então, a gente faz essas Temos o Silvio brincadeiras. Santos aqui, prazer. Do Pantanal. Do Pantanal. Silvio Santos do Pantanal. Personalizado. Então a gente brinca muito o tempo todo. É exatamente essa energia. Essa né? energia, esse improviso durante os nossos eventos. Então, assim, a gente faz realmente um roteiro. Que legal. Eu fui uma criança que brinquei muito. E eu me lembro que quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu ensinava os menores a brincar. Já fazia esse papel do irmão mais Eu velho. comecei a pesquisar na minha vida, falei assim, por que eu gosto tanto da recreação, do lúdico? E eu descobri que lá os meninos não brincavam. Eu catava 2, 3, pequenininho, eu tinha 8, 9, eles deviam ter os Você seus também 3, era 4. E eu, tipo, ali Bora ensinando. brincar. E eles me cobravam. Não vai ter hoje, vamos lá Olha, brincar. as crianças já E queriam. eu resgatei isso na minha mente. Que Falei assim, legal. cara, então eu já despertava desde Já, criança já essa tinha essa vocação missão aí ali pra atrás. brincar. Sua vocação. Eu sei que você falou desse evento, ele tem duração geralmente de 4 horas, esse trabalho de vocês, mas os frutos que você desperta nessas crianças, eles passam das 4 horas, porque eu imagino a criança que teve o primeiro contato com o brincar, quando ela chega em casa, ela vai conversar com os pais primeiramente, pô, você brincava disso, brincava daquilo, gera uma conversa. Exato. E também quando ela tiver um momento com outras crianças, ela vai talvez ser agora o irmão mais velho, porque ela tem uma brincadeira para ensinar, ela tem um projeto para sair um pouquinho da frente das telas, né? E você já tem ciência disso, que depois dessas 4 horas tem uma sementinha plantada? Como que você vê isso hoje? Depois de muitos estudos, realmente esse é o propósito.
É a criança sair dali aprendendo a brincar e ela levar essa mensagem aonde ela passar. Então, Que por legal. exemplo, se ela tá na casa com os primos, em vez de ficar no celular, vamos fazer uma brincadeira que a gente fez com a fábrica do brincar. Que legal. Então, assim, durante o evento eu faço uma provocação nas crianças. Falo, meninada, é o seguinte, eu vou ensinar uma coisa aqui. Só que amanhã, na hora que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer, você vai sair correndo. Você vai bater lá no quarto do pai e já vai cantar essa música. Que legal. Que é a do É Verão. É verão, tá quente, tá quente. Aí é a dança do... Então, assim, a criança já vai lá, Aham. que ele vai legal. lembrar de ontem, porque normalmente é um evento sexta ou sábado, então quando ele Tá acorda... fresquinho. E aí a criançada vai levando Já isso onde anima ela os pais, passa. anima amanhã, né? Já muda o dia. A gente fez uma proposta para as crianças no bloquinho de carnaval. Aham. Que a gente tinha música do pão de queijo. Aham. Por isso tinha É, o o pão de tio pão queijo, de tava queijo. aqui lá. E a gente falava assim, galera, é o seguinte, quando vocês estiverem no carro, sinal vermelho, abaixa o vidro, coloca o pão de queijo nas alturas, grava e marca a gente, que a gente quer ver. Que legal. Que delícia. Então, assim, é o Interage tempo com a todo. família. Então e vai levar essa passando, diversão né? para um ambiente que ele é estressante, que é o trânsito. O trânsito, geralmente, as Sim. pessoas estão estressadas, já tá com o saco cheio, alguém furou você e alguém te fechou. Imagina alguém abrindo a janela. Você faz tocando alguém pão de rir. queijo. Você faz alguém rir. Você faz alguém rir. Alguém que tava num dia estressante e ri. E eu acredito também que essa semente você está plantando não só nas crianças que participam desses eventos, mas dessas pessoas que você está capacitando. Sim. Porque imagina, Sim. a pessoa vai ser capacitada ali, vai aprender a levar diversão nessas 4 horas, mas ela vai levar isso para a vida dela. Porque Exato. ela vai poder ter uma vida um pouco mais divertida, ela vai poder encarar a vida com um pouco mais de leveza, que é o que a gente precisa muito hoje, né? E assim, tanto eu quanto a galera que trabalha, a gente está criando um acervo de várias dinâmicas Aham. que quando, por exemplo, eu ainda não sou pai, pretendo ser pai, e a galera que trabalha comigo tem uma média de idade de 18 a 25 anos. São jovens. Então, assim, teve pessoas que começou a trabalhar comigo, eu achava ela tímida. Hoje ela não é mais tímida. Hoje ela não é mais Ela tímida. pode ser tímida na vida pessoal dela, mas Sim. durante os eventos eu já Que vejo, legal. por exemplo, tem o tio Gui. O tio Gui começou comigo com 18, agora ele tá com 19. E ele chegou menino. Aham. E ele ficou durante 2 meses indo pro shopping fazer um evento chamado Quintal Sesc. Olha. E assim, no início ele tava travadão. Aham. Hoje, eu posso mandar ele para um evento independente com outras legal. pessoas, lógico, para dar conta do trabalho. Então, assim, a gente está desenvolvendo pessoas. É. Isso que é o legal. Muito bom. O meu irmão faz fisioterapia, mas ficou um excelente dançarino. Por exemplo, Tá o quase indo tio pro Adriano, Pão tio Pão de Queijo, ele é um cara extremamente reservado, Aham. né? Ele é um cara que tem a personalidade Ele é mais fechado, dele. mais reservado. Porém, se você vê o Adriano num evento, Você é não outra conhece. pessoa. É outra pessoa. É outra pessoa. Que legal. assim, por exemplo, lá no shopping tinha mais de 1000 pessoas. E pro Adriano não tinha, tipo assim, era 2 ou 3, assim, ele tava super natural, tranquilo, Aham. espontâneo, se divertindo e passando legal. essa diversão. Passando pras crianças. Então, assim, a equipe, ela vai sendo contagiada. Uhum. Porque existe um método. Que eu sempre falo, pessoal, por que a gente tem que trabalhar com tranquilidade? Porque primeiro tem que ser legal, tem que ser divertido. Sim. O processo tem que ser legal. O processo tem que ser legal. Pô, Aham. você tá falando de recreação, vai ser um negócio sério? Não tem como. Não tem Tanto como. para quem vai trabalhar e quanto para quem vai usar da nossa prestação de serviço. Aham. Então, só que você tem que ter clareza. Então, o que você vai fazer nos Saber o que próximos tá 30 fazendo. minutos? Aham. Isso. Mas como? Do seu jeito, cara. Faz do seu jeito. Não existe... Existe o método. O método. Se você tá dentro do método, mas você dá a sua cara, tá Sim. tudo Tá bem. tudo bem. Se diverte. Porque criança é espontânea. Criança vai pedir uma coisa, vai falar outra. E tá tudo bem a gente mudar ali o script, mas dentro do método, pro jeito da criança. Exatamente. Né? Porque cada grupo é diferente de crianças, né? Exatamente. E como que você sente essa diferença de idade para as crianças? Porque você faz eventos, mas faz aniversários também, né? E vai dependendo da idade. Como que funciona essa diferença da idade? Como que você, dentro do método, leva as brincadeiras de determinadas idades para as crianças? Eu dividi elas em duplas. Como assim? Eu dividi por faixa etária. Então, eu tenho uma divisão, porque nós atendemos crianças de 3 a 11 anos. Então, eu tenho esse público fechado. Eu não atendo abaixo de 3 anos, porque eu não tenho estrutura para atender esse Sim. público. E depois dos 11 anos, a criança não quer mais esse tipo de programação. Ela já está em outra vibe, como eles Exato. dizem. Então, por exemplo, eu dividi por faixa etárias de 3 a 4 anos, porque está bem legal. pertinho uma idade da outra. Então,
esse método eu vou desenvolver atividades que é única e exclusivamente para essa faixa etária. Complexidade, atividade, velocidade, intensidade. Para depois eu vou pegar a criançada de 5 e 6 anos. Mesma coisa, mesmo roteiro. Depois eu vou pegar de 7 a 9 anos. E depois eu vou pegar de 10 a 11 anos. Isso é o ideal. Lógico que dentro do evento eu tenho de 3 a 11 ou a mais ou a menos. Sim. Só que aí a gente adapta. Por exemplo, se eu tenho noção que lá no evento vai ter essa discrepância entre o mais velho e do mais novo, então eu vou montar duas equipes. Legal. Então, eu vou pegar a equipe que vai ficar com a criança pequena e eu vou pegar a que vai ficar com a criança um pouco mais veterana. Porque aí eles vão ter as atividades de acordo. Porque a Fábrica do Brincar, ela organiza, personaliza e atende crianças de 3 a 11 anos. Então, a gente tem que ter essa consciência de que, por mais que o aniversariante tem 9 anos, a criança de 3 não vai deixar de brincar. Não, ela precisa brincar. Precisa brincar. E tem que brincar das brincadeiras da idade dela. E se vir de 13 anos e quiser brincar, A gente também desenvolve. precisa brincar, precisa ser Desenrola, incluído. desenrola.